Salve galera do canal Jabinho, sejam bem-vindos mais uma vez. Olha só, novidades aqui no canal, uma cadeira gamer, né moleque? E lembrando que um dia, esse vídeo da montagem e do unboxing da cadeira vai chegar aí no canal também, tá ligado? E hoje vai ser o review que todo mundo tá, do fone que tá causando barulho aí no mundo, aqui no Brasil também, e no meu canal com certeza, tá ligado? Hoje é o review do nosso X3 completaço, moleque. E antes de começar, já vou dizendo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa like, mano, participa dos comentários, vai na bem de comunidade, vê, mano, faz o que você achar que merece E, mano, vamos pro vídeo. É isso aí, galera, como eu disse, hoje é o review completaço do nosso X3 que causou bastante barulho aqui no nosso canal, bastante visualização. Mano, esse vídeo aí eu acho que vai ser muito bem recebido também. E também um pouquinho aguardado aí pra gente falar o que tem de bom nesse fone, o que tem de ruim. Enfim, galera, vamos logo pra esse review aí que, mano. E de praxe a gente começa sempre sobre a unboxing. E assim, a unboxing é normal, não vem nenhum item, tipo um extra, alguma coisa assim. Então é aquele unboxing padrão, não vem nada faltando, não vem nada a mais. E, mano, vamos pra o review dessa criança. E a gente de praxe sempre começa pela case. E um dos pontos que a gente sempre fala é a questão do design. E olha aí pra vocês, dá uma olhadinha aí. Cara, eu acho essa case muito bonitinha, tá ligado? Então, na questão de design, eu vou dar um pontinho positivo pra nossa case, que eu acho ela muito bonitinha, acho até uma gracinha, tá ligado? Agora vamos falar sobre a portabilidade. Cara, essa é uma das cases, é uma das menores cases que eu já tive aqui no canal do Jabinho, e ela me surpreendeu por um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas, assim, ela é pequena e ela é bastante leve, cara. Mano, na questão portabilidade é outro pontinho pra ela. Eu gosto de falar um pouco sobre a construção da sua case. Apesar de não ter nenhum item de alumínio, por exemplo, na dobradiça, nem nada, cara, eu achei a construção dessa case muito bem feita. E posso te garantir que passa uma confiança de ser uma case, como eu posso dizer, resistente, tá ligado? Mas não adianta você jogar do prédio de 15 andares de altura e achar que ela vai resistir, tá ligado? E então, no modo construção, na questão construção, eu também acho essa case muito boa, então é um pontinho pra ela. E agora vamos falar sobre coisas ruins dessa case, moleque. Se liga aqui, ó, logo atrás você já vê que é uma entrada do tipo micro USB e, cara, a gente tá em 2020, é um fone lançamento da Edifier de 2020 e é micro USB, cara. Aí já deixa a desejar, né? Aí dá aquela vacilada famosa, né? Então um pontinho negativo para a entrada da sua case. Outro ponto que eu fiquei bastante chateado é a questão das LEDs, né? A questão do LED dessa case, tá ligado? Cara, não dá pra você fazer o acompanhamento durante o dia a dia do uso da bateria. E, mano, achei isso ruim porque a LED dessa case só serve pra mostrar que está carregando e quando termina de carregar, quando ela apaga. Não dá pra saber quantos por cento tem de bateria durante o dia a dia, então infelizmente você pode cair naquele golpe da case sem bateria e sem bateria no fone. E sair de casa, aí você fica como, né? Puta, meu gato comendo plástico da TV que eu não tirei ainda. Parabéns, hein, preta? Parabéns, hein? Mas tem um ponto muito bom dessa case que eu acho que é o principal ponto, é a questão da bateria, cara. Porque, cara, é pequenininho, é leve e te dá 18 horas, cara. E isso é mano, isso me surpreendeu bastante. É isso que eu tenho a falar sobre a case. Galera, vamos falar sobre as crianças, né? Sobre os nossos fones. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eles são. E assim, na questão do design, assim, não é um design muito bonito, assim, mas eu posso dizer pra vocês que eu considero um design, assim, interessante, tá ligado? Então, assim, na questão do design, eu não acho que seja um fone feio, nem um fone bonito, então, por esse motivo, vai ficar num ok, tá ligado? Vamos falar um pouquinho sobre o encaixe, sobre o seu conforto. Galera, ele é um fone aparentemente bem grande, eu considero até um trambolho, que é meio que padrão da Edifier fazer esse desenho aqui de fone, tá ligado? E assim, apesar de ser grande, ele é um fone bastante leve, então ele tem um encaixe muito tranquilo na orelha também. E cara, um dos pontos mais fortes que eu gosto aqui da Edifier é o desenho da borracha, que também agrega bastante na questão do seu conforto e no seu encaixe. Vocês podem ver que ela tem essa curvinha para entrada, mas depois o corpo dela é todo reto. Aí eu vou até mostrar pra vocês exemplo de alguns outros fones. Por exemplo, esse aqui, ó, o TELF2 da Blueide, sei lá. Você vê que o corpo dele é praticamente todo arredondado do começo ao fim. E já o da Blueide, ele tem o início arredondado, mas depois ele fica reto. Ou seja, por exemplo, se você for mexer na sua orelha, é mais fácil esse tipo de borracha sair, porque se for escorregando ela vai começar a pegar esse desenho da descidinha e vai saindo. E o nosso da Edifier, ele
ele pode começar a sair, mas ele não vai para essa curvinha de descida. E eu não sei se consegui explicar direito para vocês, mas é mais ou menos isso. Então eu considero o design das borrachinhas da Edifier perfeitos na questão de manter o fone na sua orelha. E, além de tudo, é confortável também. Aproveitar que a gente falou sobre conforto, encaixe, como eu já disse pra vocês, é bom, tá ligado? E assim, eu recomendo ele para atividades tranquilas, até algumas atividades um pouco moderadas. Já não recomendo muito para atividades mais, como eu posso dizer, pesadas, né, que exijam bastante movimento do corpo, que por mais que tenha essa tecnologiazinha da borracha que eu falei pra vocês, ele não fica muito bem preso para atividades mais pesadas, né? Ele não tem, por exemplo, uma argolinha aqui que encaixe melhor na sua orelha, enfim. Então, assim, para atividades físicas tranquilas e moderadas é um bom fone, sim. Aproveitar, né, que a gente falou sobre atividades físicas, vamos falar sobre o certificado. E a questão do certificado é meio que confusa, né? E já vou falar o porquê. Na embalagem, né, na caixa, apresenta aqui, ó, IP55, beleza. No anúncio do AliExpress tá IPX5. E pra minha novidade, né, pro meu espanto, quando eu entrei no site da Edifier, tava lá IP54. Eu levo mais fé no que tá no site. Mas, de qualquer forma, esse fone tem resistência à poeira, né, que é o número 5. E o 4, eu acredito que se for IP55 é melhor, porque aguenta um pouco jatos maiores ou quantidades maiores de água do que o IP54. Mas, de qualquer forma, tanto o 5 quanto o 4 é relacionado à resistência à água. E assim, é um fone de entrada, tá ligado? É um dos fones mais baratos que tem da Edifier com relação a TWS. E tem esse certificado contra poeira, cara, que é excelente. Então, mano, é um super ponto positivo na questão do certificado para esse fone. Galera, vamos falar agora sobre a parte das funções desse fone. Ele pode fazer tudo menos a parte de controlar o volume. E um ponto que eu acho bem interessante da Edifier é que você pode fazer todos os comandos em qualquer um dos lados do fone. Por exemplo, se quer dar play, pause ou avançar uma música, você pode fazer tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque tem o número certinho de toques e você pode executar esse comando em qualquer um dos lados. E eu acho isso muito interessante, porque, por exemplo, vamos supor que você não consiga, sei lá, você tá com a mão ocupada e quer avançar a música e você tá com, como eu disse, uma das mãos ocupadas e não pode tocar o lado que por padrão seria o para avançar a música, por exemplo. Então, isso é um pontinho muito legal que a Edifier traz na parte das suas funções, moleque. Mas nem tudo é alegria na parte das funções desse fone. Ele não tem a opção de desligar. Aí você para e pensa, como assim, Jabi, não dá pra desligar o fone? É isso aí, é isso que você ouviu, moleque. Se você sair de casa, como eu faço às vezes, com o fone e deixa a case, você não consegue, por exemplo, desligar o fone. Ele desliga automaticamente após um tempo sem conexão, beleza. Mas aí entra um outro ponto, você não consegue ligar ele também. Consequência, você não consegue desligar, é evidente que você não vai conseguir ligar também. Ou seja, você fica refém da case. Então, né, para você desligar o seu fone de maneira rápida, você precisa colocar o fone na case. E para você ligar, caso você tenha deixado o seu fone inativo por muito tempo, você vai precisar da case para colocar de volta e retirar para ligar. E eu achei isso aí meio triste, né? Meio chateado. Outro ponto relacionado à função é a questão do touch. Cara, se eu não me engano, de todos os fones que eu já testei aqui, esse é, assim, o melhor touch, que é de verdade touch, tá ligado? O fato só de você encostar, ele já reconhece, né? Como se fosse um gesto mesmo, bonitinho. Não é aquele fone que você tem que dar um tapa, uma voadora, por exemplo, para reconhecer. Ou aquele que você pensa em encostar no fone, ele já reconhece a função e você fica, caralho, que merda é essa, entendeu? E então, esse sensor de touch foi um dos melhores que eu já experimentei até hoje com esse tipo de fone. Continuar falando um pouco sobre a parte de funções. Eu tive um problema, não sei se é um problema ou se é alguma coisa relacionada a padrão desse tipo de fone, mas o X3, durante o uso, ele soa um bip de um dos lados, aleatório, pode ser do lado esquerdo quanto do direito. E no fone que tocou este bip, ele para de reconhecer os comandos. E você fica como, né? Tipo, porra, como assim, meu irmão? Cara, aconteceu isso direto comigo, ainda mais na rua, durante algumas coisas que eu tive que fazer. Bipou do lado,
parou de funcionar os comandos dele e você só podia controlar, por exemplo, do lado esquerdo, que não tinha bipado. E depois de um tempo, bipava o lado esquerdo, aí você não conseguia usar o esquerdo, tinha que usar o direito. Mano, eu achei isso bem estranho, tá ligado? Não sei se é padrão desse fone mesmo, se é alguma tecnologia para economizar a bateria, alguma coisa assim, mas eu não achei nenhuma informação relacionada a isso. Então, pra mim ainda é meio que um problema, tá ligado? Né? Mas pode ser que não seja, e pode ser que seja um defeito apenas do meu fone, né? Mas, enfim, é uma informação aí pra vocês, né, que pra não se assustar caso aconteçam, né, ou se assustem, não sei lá, vai que, né. Outro ponto que eu não sei se é um problema ou não, é que normalmente a maioria dos fones que eu tenho aqui, quando eu conecto no celular, ele já vem aqueles statusinhos da bateria na barra do celular, né, na barra de notificação, aí ok. Só que o da Edifier, ele não aparece no começo, não aparece logo de cara. E, tipo assim, você vai usando assim ao longo do dia e tal, aí depois de algumas horas aparece. Eu não sei se isso é tipo um sinal de que a bateria chegou na metade, alguma coisa assim, e você tem um acompanhamento para saber quando a bateria vai acabar, tá ligado? Eu acho que deva ser algo do tipo, então eu não vou considerar assim um defeito, porque por padrão, no outro fone que eu tenho da Edifier, ele não mostra mesmo, e não mostra do começo ao fim da bateria, que é o TWS1. Então, cara, vamos supor aí que é uma forma inteligente, né, de não ocupar espaço na sua barra e só aparecer realmente quando a bateria começar a ficar no seu momento final de vida, tá ligado? Vamos falar sobre a bateria, galera. Esse fone, conforme o fabricante informa, te dá 6 horas e eu consegui aproximadamente 5 horas e meia, então ele chega muito próximo do horário que é estipulado pelo fabricante. Lembrando que normalmente eu ouço esse fone em média entre 80 e 90% do volume, tá ligado? Vamos falar sobre uma parte muito importante pra você mesmo, você que usa seu celular e quer jogar uns game nervoso aí. E então vamos falar sobre o delay para vídeo e para jogos. E assim, galera, hoje eu joguei um CODzinho maroto com esse fone. Não vou negar que existe um delay, mas, cara, assim, eu não sou uma pessoa muito exigente nessa parte. Mentira, eu sou sim. Se eu perceber que o delay é muito grande, eu já abandono, eu desisto do que eu tô fazendo. Mas no nosso X3 a gente tem um delayzinho assim que existe, mas é aquele delay que não te atrapalha, por exemplo, num jogo, para assistir um vídeo, tá ligado? Então eu considero o delay deste fone para atividades como jogos e vídeo bom. Não é perfeito. Se você for um cara crítico, um cara perfeccionista com relação a delay, e mano, você vai sentir o delay e vai chiar, então já tô te avisando que não é perfeito, mas dá pra fazer o que você gosta de fazer sem ser um cara perfeccionista, como eu disse. Vamos falar sobre o microfone. O microfone é outro ponto importante também para esse fone. E assim, ele segue um pouco o padrão, né, de que em lugares tranquilos é muito bom e em lugares mais barulhentos, esse fone até que surpreende um pouco, que tem uma qualidadezinha melhor que a média dos fones que eu já testei aqui. Mas já vou avisando que lugar barulhento realmente ainda dá para ouvir bastante o som externo, mas é um pouco acima da média dos que eu tenho aqui. Então eu considero um fonezinho ok para conversar em lugares mais barulhentos. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do seu hardware, tá ligado? Galera, a vantagem desse fone aqui é que ele tem o chip, né, e a tecnologia da Qualcomm, o aptX. E eu acho que era só isso que tem de vantagem na parte do hardware desse fone. Agora vamos falar sobre a sua conexão e estabilidade, moleque. Esse fone é 5.0 Bluetooth. E assim, cara, do tempo que eu tenho usado esse fone, eu nunca tive um problema muito hardcore de desconexão, de começar a ter interferência. Cara, de um modo geral, eu nunca tive um problema com esse fone relacionado à conexão e interferência. Então, nesse quesito, eu considero um fone muito bom, moleque. Agora vamos falar sobre um ponto que eu achei meio triste, que é a questão do lado de ser um fone mono, tá ligado? E assim, ele é um fone mono, porém ele não é 100% independente. Deve perguntar, como assim, Gabi? Independente? Cara, independente do que eu digo é, por exemplo, você estar com 2 fones e automaticamente, do nada, você surta ali e tira um fone e quer colocar na case e só quer ficar com um dos lados ouvindo. Não rola. Já vou avisando que quando você tira um dos lados e põe na case, o outro lado desliga. Não é o que acontece, por exemplo, com o FYE8, FYE6, com alguns outros fones aí que eu não lembro agora de cabeça. Então,
Ele funciona mono, funciona, mas ele não é 100% independente, né? Mas você pode, por exemplo, tirar da case e colocar o lado que ele conecta, beleza. Mas se você estiver ouvindo os dois e quiser colocar um na case, ele vai desligar os dois e você vai ter que, né, conectar e parear de novo. E é meio chato para fazer esse tipo de operação, né? Porque, porra, você queria algo mais prático e infelizmente esse fone não é tão prático nessa questão. Outro detalhezinho que eu acho um pouco chato em fones é que esse fone aqui ele fica piscando durante o uso, né? Normalmente eu não gosto de chamar a atenção quando eu tô na rua, normalmente eu ando bastante à noite, aí você fica com o bagulho piscando ali. É um famoso, vai, me assalta, vamos, me assalta, por exemplo, tá ligado? É isso aí, galera, agora a gente vai falar sobre o principal ponto de qualquer fone, que é a questão do seu som. E de praxe a gente divide por 3 quesitos, que é a questão de volume, grave e equilíbrio, moleque. E assim, já vou começar pelo volume e já vou avisando vocês que o volume do X3 deixa a desejar. Então não vai ser tão incomum você estar ouvindo esse fone e quando perceber tá em 90% de volume ou até 100%, tá ligado? Vai acontecer se você for uma pessoa que gosta de um som alto, né? Pra tentar ignorar as pessoas em volta, enfim, é uma opção aí. Então o volume deixa um pouquinho a desejar. Agora os graves, cara, não vou falar tão mal dos graves assim, mas assim, esse fone tem um gravezinho gostoso, mas analisando a média dos fones que eu tenho aqui, é um gravezinho que deixa um pouco a desejar. Fazendo uma comparação direta com o TWS1, por exemplo, é um grave não é tão forte quanto um TWS1, e olha que o TWS1 também já não tem graves tão potentes assim, mas assim, é um gravezinho ok. Mas assim, se você quer um bagulho com grave forte, esse fone não é o ideal, mas assim, ele tem um gravezinho gostoso. Eu acho que se você não for tão exigente, é um bom grave. E normalmente se a gente tem um fone que não tem tanto grave, porque o grave é um dos tons aí que mais distorce música, né, mais abafa a voz, essas coisas aí. E então o nosso fone do X3 ele tem um equilíbriozinho bem tranquilo, né? Tem o seu gravezinho não tão forte e assim, ele não chega a distorcer ou abafar os outros tons, a voz do cantor, por exemplo. Então, na questão do equilíbrio, eu considero um bom fone. É isso que a gente tem pra falar sobre a questão som e, né? Galera, agora eu vou resumir pra vocês o que eu achei, como é que foi a minha experiência. E, cara, eu gostei bastante, apesar de não ter um volume tão alto, não ter um grave assim, nossa, que bate lá dentro no seu cérebro e volta, tá ligado? Mas, cara, foi um fone que me agradou bastante, tanto pelo encaixe, tanto pelos comandos touch, né? Apesar de ter alguns probleminhas que vocês viram aí no vídeo que eu tive. Cara, eu gostei bastante, eu vou até comparar aqui rapidinho com vocês. Um cara me perguntou se eu prefiro o Redmi AirDots ou o X3. Cara, mano, esquece o Redmi AirDots, eu acho que o Redmi AirDots já ficou pra trás aí, porque já é bem antigo esse lançamento. E o nosso X3 tem tudo de melhor que um Redmi AirDots, e já vou avisando que vai vir o comparativo do Redmi AirDots com o Edifier X3, e nós é bravo. E mano, se você quer esse comparativo, fala no comentário aí agora, moleque. E, mano, eu prefiro o X3, e o X3 foi uma experiência muito boa e eu recomendo com muita tranquilidade esse fone. Espero que não dê defeito. Mas, até agora, eu recomendo bastante, eu gostei e, mano, talvez eu pretenda continuar usando ele aí por mais tempo, apesar de ter vários outros fones aqui que eu gosto e tem outros pra testar, mano, mó treta. Semana que vem vai ter o vídeo do Tron Smart, talvez, ou eu faço comparativo, sei lá, mano, eu não sei o que eu vou fazer, mas tem conteúdo pra caralho aí. Tem fone chegando essa semana, que era pra ter chego hoje, mas o correio meteu aquele migué nervoso que não tinha destinatário ausente, uma bosta. Enfim, canal já bem agradece, tamo junto, mano. Esse vídeo ficou longo pra caralho, mas foda-se, é nóis. Tem um flick no meu fló, flick no meu fló, oh. Cornflakes, air fry, Tomb Raider, drink water.